Autismo! Vamos de aula atualizada sobre autismo. Estou aqui com o cubo de atendimento ao autismo. Tem um outro vídeo, tá certo? Sobre ele, uma outra aula. Eu vou deixar ele aqui no meu cantinho. E vamos ao que interessa. Autismo é um transtorno de um espectro. O que quer dizer um espectro? Quer dizer que é um conjunto de sintomas, tá? É uma condição neurológica e de desenvolvimento que vai afetar a comunicação, comportamento, interação social, muito conhecido como TEA, que é a sigla transtorno do espectro autista. Ele é considerado um espectro por conta da sua gravidade, por conta da quantidade de sintomas. Então, vamos ver aqui, eu vou falar para vocês agora algumas características, tá, do autismo. Primeiro, dificuldade na comunicação verbal, tá? Muitos autistas, eles são verbais ou não verbais. Existe essa separação, tá? Verbal é aquele que fala, não verbal é aquele que ainda não desenvolveu a fala. Por que ainda não desenvolveu? Porque os estudos mais recentes já nos mostram que é sim possível resgatar, desenvolver essa fala. Por que a questão do resgate? Porque existe muitas crianças que nascem, se desenvolvem com 1 ano e meio, 2 anos, falam novamente, normalmente, e logo depois perde essa fala, tá? Nas pesquisas estão chamando de autismo regressivo, certo? Então a criança ela desenvolve e aí é como se virasse uma chavinha no cérebro e então essa criança literalmente da noite pro dia ela perde tudo que ela já aprendeu, tá certo? Então, existe essa dificuldade de comunicação verbal e não verbal. O não verbal, ele costuma, a criança não verbal, ela costuma levar você até onde ela quer, o que ela quer, e ela costuma muito apontar, certo? Apontar para a água que ela quer água, apontar para o biscoito que ela quer um biscoito. Então, quer desenhar ou pintar, ela aponta para a folha ou para o caderno. Então, ela costuma fazer esses apontamentos, tá? Padrões de fala, tá? Pode ter repetição de fala, que chamamos de ecolalias, certo? Algo que ela escutou durante o dia ou durante a semana. Estudos já relatam que coisas que aconteceram 3 dias antes e 3 dias depois ela começa com essas repetições, que são essas ecolalias, tá? A interação social, ela é dificultada dependendo, digamos, do seu grau, do seu nível de suporte, que hoje em dia o autismo não tem mais a questão de grau, tá? É nível de suporte 1, 2 ou 3. Então, essa dificuldade de interação pode ter e pode não ter, certo? A questão de interpretar expressões faciais é dificultado, tá? Aqui atrás você tá vendo alguns jogos que eu utilizo, tá? No atendimento do autista. E bem aqui onde eu tô apontando tem as expressões faciais. Que essas expressões faciais, ela ajuda o autista a aprender. Porque o autista, ele não vai perceber as expressões faciais, ele vai aprender, tá? Então, é muito importante esses atendimentos de expressões faciais para que ele consiga melhor ter as interações sociais, tá? Comportamentos de interesses bem restritos ou muito específicos. Por exemplo, gosta muito de dinossauro, gosta muito do universo, estrelas e planetas, gosta muito de carros, sempre tem um interesse mais focado, que nós chamamos de hiperfoco,
Então, tem esse interesse mais restrito e mais repetitivo. E esses hiperfocos, eles mudam ao longo da vida. Novas pesquisas já mostram que eles mudam ao longo da vida, tá? Outra questão também muito importante de se abordar aqui sobre a questão do autismo é sobre estímulos sensoriais. Os estímulos sensoriais, eles são, posso dizer, bem aguçado, apurado, bem mais intenso. Um exemplo, tá? Tem autistas que sente dores, sente muito ruim quando vai escovar os dentes. É como se a gente comesse algo bem gelado e desse aquela dorzinha fina no dente. Ai, que chega arrepia. Então, pronto, o autista pode sentir essa dorzinha ao escovar os dentes, tá? Em momentos de crise, pode ser que no momento do banho, a água, ele sinta dor como se tivesse várias agulhas caindo em cima dele e furando. Então, essa questão, escovar o dente, banho, é muito importante observar como que está essa criança. Todos esses relatos eu escutei em atendimentos, tá? Então, a criança, uma criança que eu atendia, ela tinha muita dificuldade em tomar banho. E aí chegou um momento que eu perguntei, né? E o que é que você sente? E a criança não conseguia dizer. E então ela precisou fazer um exame de sangue. Quando foi fazer o exame de sangue, ela percebeu que era a mesma sensação. Então, quando foi alguns atendimentos depois, ela veio me falar que aí é a mesma sensação da agulha tirando o sangue dela. Então, essa questão da sensibilidade, ela é muito, muito apurada, ela é muito intensa. As cores, eles enxergam mais forte, tá? O barulho, escuta todos os barulhos ao mesmo tempo e consegue, se não entrar em crise, consegue sim entender o que cada grupo de pessoas está falando, retém o que cada grupo de pessoas está falando. Se a criança ou adolescente autista não entrar em crise, você pode perguntar o que aquele grupo de pessoas está falando, o que aquele outro grupo está falando, o que aquele outro grupo está falando. Gente, essa pessoa autista, ela vai lhe responder o que cada grupo está falando. Então, é bem realmente apurado. Cheiros. Ah, não gosto do cheiro de arroz. Não gosto do cheiro de alguma outra coisa, né? Então, o autista, ela tem essa questão sensorial muito extenso, muito aflorado, certo? Por exemplo, estou de camiseta azul. Para o autista, esse azul, dependendo de como ele está, se está em crise, se não tomou a medicação, caso precise de medicação, ele pode estar enxergando essa blusa super azul, brilhante. Gente, brilha as cores brilham. Do mesmo jeito é de texturas, do mesma forma é a questão do banho, da água no corpo, do escovar os dentes, do tecido da roupa que ele vestir, certo? Eu acredito que muitos conhecem esse termo, que é um termo de pinicar, que é como se tivessem várias coisas lhe incomodando ali, agulhinhas, não sei como você quer imaginar. E tem tecidos que fazem isso com o autista. Então, é muito importante essa questão do tecido, porque realmente faz mal para ele, faz ele entrar em crise. Um tecido. Então, são coisas que muitas famílias profissionais podem se adequar
e acabam não fazendo isso querendo dessensibilizar. Mas dependendo do nível de suporte, dependendo, pode sim acontecer a dessensibilização, mas pode não acontecer, pode piorar a dessensibilização. Por isso que é muito importante um atendimento contínuo, um atendimento onde não se interrompa, porque aí nesse momento, nessa continuidade, pode sim, por exemplo, um autista nível de suporte 3, ele avançar para o nível de suporte 1. Já conheci sim aprendentes que eles evoluíram do nível 3 para o nível 1, tá? O autista, ele vem de fatores genéticos e desempenha um papel significativo, certo? Por exemplo, a mãe pode ter predisposição e o pai também. E aí, quando juntaram as duas genéticas ali, aí se deu a genética, se deu esse evolução, como você queira chamar, do autismo na criança, certo? Então, ele é sim fator genético, tá? Tem algumas pesquisas que dizem que 70%, 80% dos casos vem do pai, 20%, 30% vem da mãe, mas isso são pesquisas que ainda estão em andamento, tá certo? Outras pesquisas também falam que vai muito de encontro com a alimentação. A alimentação dessa mãe no momento da gravidez, a alimentação no momento de amamentar, então, medicamentos que foram tomados durante a gravidez, também o não desenvolvimento do cordão umbilical, e aí não foi passado todos os nutrientes necessários para essa criança. Então, existem várias pesquisas que estão ainda em andamento, tá? Isso ainda não é comprovado, mas essas pesquisas sim estão em andamento. Então, pode ser que em breve, esta aula eu esteja atualizando novamente. E eu espero que sim, essa aula seja atualizada para que cada vez mais a gente consiga desenvolver nessa questão do autismo. As terapias básicas são fonoterapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo, o psiquiatra, se precisar de medicação, um neurologista, se precisar ir mais a fundo em algumas outras questões. E também terapia de análise do comportamento. Qual é essa terapia? Muito conhecida pela sigla ABA, certo? Que é análise do comportamento aplicada. Essa análise do comportamento aplicada, ela está inteiramente ligada ao comportamento, tá? Então, são estratégias baseadas em recompensas e devolutivas desse aprendente de habilidade social e de comunicação. Mas são análises que são aos poucos, não é algo da noite para o dia, tá? Essa análise do comportamento, ela pode durar anos, mas ela é muito, mas muito eficaz. Um exemplo bem claro é que crianças autistas nos Estados Unidos, até por volta de 7 ou 10 anos de idade, a análise do comportamento aplicado ABA é obrigatório. E obrigatório 30 horas semanais de ABA. 30 horas semanais de atendimento de ABA. O que é isso? Cada dia é um profissional diferente que vai atuar de forma diferente em vários comportamentos diferentes, tá? Então, essa análise de comportamento aplicada lá nos Estados Unidos já está muito avançado. Gente, 30 horas semanais é quase as horas de uma escola regular. Então, uma escola regular é 40 horas semanais. Então,
essas terapias de aba são 30 horas semanais. E assim, e ainda tem-se intensificado o fono, terapeuta ocupacional e mais todas as outras. Então, não é só a aba. 30 horas semanais é de aba, fora os outros profissionais, certo? Então, é muito importante que os pais, os professores entendam que existe essa terapia. Essa terapia aba já chegou aqui no Brasil, já tem várias clínicas aba, mas eu dou um alerta. Procurem saber se é clínica aba verdadeira. Se vai lhe entregar todos os gráficos, todos os planos, se vai entregar as evoluções no término de cada sessão, no término de cada 2 ou 3 atendimentos. É muito importante essa devolutiva. E essa terapia aba também vai dar para os pais atividades para se fazer em casa. Porque não é só na escola, não é só na clínica, não, viu? Não é só colocar o aluno, o aprendente lá e pronto, não. A família é imprescindível para o desenvolvimento do aluno, aprendente, cliente, paciente, como você queira chamar, autista. É muito importante também a família, porque primeiro vem a família. Então, se a família não estiver junto ali, atrelado às terapias, a criança não vai evoluir tanto, certo? A criança pode chegar a não ter autonomia na fase adulta, porque a família não trabalhou em conjunto com as terapias, tá? Ou com as medicações quando necessário. É tão importante essa questão da medicação que tem pais que acham que a criança vai passar o resto da vida na medicação. Não é isso que acontece, tá? Pode ser que sim, chegue até a fase adulta com medicação, mas quando tem intervenção precoce, termina ali a adolescência ou começa a adolescência, gente, já era medicação. Acaba com a medicação. Então, por isso que é tão importante os pais estarem juntos na terapia. Esqueceu 3, 4, 5 dias a medicação, não deu a medicação, é como se começasse do zero. A criança vai novamente se adaptar à medicação, todo aquele processo de novo. E o pior, a criança pode ficar resistente àquela substância e ter que aumentar a dose ou trocar por uma medicação mais forte. Aí é pior, né? Então, é melhor sim seguir o tratamento adequado com as terapias e medicações quando necessários, tá? Existe também as intervenções educacionais, que são os AEEs, Atendimento Educacional Especializado das escolas, que é muito importante também, porque o AEE vai tratar de questões de desenvolvimento, questões pré-aprendizado, para quando a criança ou adolescente chegar na sala de aula, ele conseguir dar conta daquele conteúdo e reter aquele conteúdo. Então, é muito importante, sim, também essa questão do AEE, tá? E o suporte familiar. Gente, o suporte familiar. Não jogue, pais, não joguem suas crianças na escola e acabou. Não façam isso, porque sua criança, seu filho, pode ser que ele não desenvolva, tá? O autismo é uma condição muito complexa e multifacetada, que ele precisa de uma abordagem personalizada para cada indivíduo. A compreensão, o suporte adequado, tudo isso é essencial
Para quê? Para promover o desenvolvimento, a inclusão, a conscientização, a aceitação dele mesmo. Não muito de outras pessoas, mas a aceitação dele, tá? Então, tudo isso é fundamental para garantir que essas pessoas possam viver vidas plenas, satisfatórias, integradas na sociedade de forma completa. Dá sim para se viver com o autismo de forma normal. Sou autista e ok, tá tudo certo. Trabalha, estuda, dirige. Gente, normal. Mas para isso, é verdade que os pais precisam, no início da infância, gente, eu falo início da infância, 1 ano, 2 anos de idade, precisa entrar na luta. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Já escutei em atendimentos várias mães chorando, desesperadas, dizendo: eu não aguento mais. E buscando forças. Essas mães, esses pais precisam também de um atendimento psicológico para conseguir lidar com essa situação e ter cada vez mais força de lutar pelo seu filho. Porque todos os pais são seres humanos como qualquer outro. Só que tem um filho atípico e precisa de muito mais força, muito mais garra para lidar com isso. Então, é muito importante nós também termos esse olhar de sensibilização com esses pais, que muitas vezes estão cansados. Cansados de todo dia estar numa terapia diferente, de todo dia trabalhar, sair para terapia e voltar, e muitas vezes não ver evolução de uma forma como eles gostariam. É cansativo, mas vale a pena. Todo esforço vale a pena, tá, gente? Todo esforço. Então, é isso que eu queria falar para vocês, dessa atualização de aula de autismo. Então, até mais, até a próxima aula. Tchau!